Depois de mais de 180 dias, 24 semanas, 6 meses, o melhor anime do mundo está de volta. E com ele, várias novidades. Uma nova abertura, um novo encerramento, uma nova voz para o Frank e uma nova polêmica envolvendo o Sanji. Mas faz sentido a revolta de parte da comunidade? Deixa que eu te conto e a gente ainda vai a fundo sobre isso tudo, além de explicar tudo que rolou nesse fim de semana de episódio duplo. É One Piece 1123 e 1124 de volta para as telinhas, de volta pro canal Chapéu de Palha. Então, fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek. Olha só, tem muita gente brava, muita gente irritada, porque aparentemente descobriram que na Toei Animation todos odeiam o Sanji. Eu pesquisei no X e pra mim tá nítido agora. Todo mundo que trabalha na Toei é fã do Zoro e secretamente sabota o Sanji do anime. Mas será mesmo? Vamos falar sobre isso, dublagem do Frank e outras notícias e principalmente 2 novos episódios de uma vez só. Deixa o like, se inscreve, checa todos os links na descrição que só tem coisa boa. E sem mais delongas, Lanzito, chama a vinheta. Dia 5, sábado, a Toei lançou um recap de 1h20, basicamente resumindo a saga de Egghead até aqui, acabando justamente no Honest Impact do Kobe. E aí depois desse lançamento, agora em novo horário, 11h15 da noite no Japão, temos a estreia do episódio 1123 no sábado e depois do 1124 no domingo. Que estreia, hein? Uma cena inicial de Egghead na penumbra do crepúsculo até que um título parece decodificar perante nossos olhos. One Piece. O amanhecer começa a surgir, colorindo o globo de Logtown a Egghead, enquanto a revoada de gaivotas entregadoras, as Niuku, toma os céus com novas notícias. Os jornais despencam e a trilha muda de tom, entrando em uma recapitulação dos últimos eventos da história, desde a derrota do Kaido até a traição da York. Sinceramente, os primeiros 3 minutos até o título do episódio são irretocáveis. É artístico, interessante, faz sentido e ainda cumpriu a sua principal função, que é trazer o espectador de volta ao ritmo da história depois de 6 meses. E esse episódio é uma adaptação do capítulo 1089, justamente quando a gente descobre as reações do mundo à captura do Garp lá em Hachinoso e também o suposto sequestro do Vegapunk Egghead pela tripulação do Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha. Claro que essa é a versão sensacionalista dos fatos manipulada pelo Morgan's Big News. Mas depois da transição, a gente acompanha algumas reações diferentes. Tanto a Makino e o Whoop Slap na Vila Fuxa, quanto a Dandan e os bandidos da montanha. Um detalhe legal que eu notei é como a animação das reações dos personagens foi feita com bastante atenção. Dá pra ver a frustração que a Dandan carrega nos ombros, a chateação dela de ler o jornal e perceber que o Garp tá sendo feito de refém na Ilha Pirata. No fim, sobram essas lágrimas tímidas, mas extremamente emotivas. Muito bem animado. Depois a gente passa rapidamente pelos diferentes oceanos para sentirmos em primeira mão o impacto da arma usada contra a Lulusia pelo Imu. O anime adaptou a cena da explosão de maneira incrível, e emendando agora com esse episódio, fica para a história como um dos grandes momentos da obra. Tanto o lettering quanto a narração com o fundo preto deixou um momento bem impactante, remetendo a uma verdadeira calamidade global. E aí Labum, a protagonista do episódio, pum, quebra a superfície no meio da tempestade e grita. Corre, negada! A animação da cratera de Lulusia ficou sensacional. A trilha sonora somada à narração foi de arrepiar, ainda mais vendo as pessoas sendo engolidas pela água. E é interessante porque essa reação a estes tsunamis é bem natural, na verdade. Me lembrou muitos documentários que eu vi sobre esses cataclismas naturais, que inclusive são bem conectados ao Japão, que é um país que é especialmente afetado por isso. A gente lembra tanto a tsunami de 2011 quanto a gigantesca catástrofe de 2004, que também afetaram muito a Terra do Sol Nascente. Bom, voltando a One Piece, adicionando ao fato dos terremotos acontecerem 6 dias depois, e também os cortes para a reação do Imu aos relatos, reação entre aspas, né, porque ele é uma silhueta. A impressão que fica é que estamos vivendo de novo algo que aconteceu 900 anos atrás, e que o monarca também presenciou. Eu achei engraçado também os Okamas relembrando os momentos emocionantes, correndo na praia e querendo a praia de volta, né? Revoltados com o mar. Ficou funny. E talvez pareça estranho, tá? Mas muita gente associa o narrador à adição no anime, complemento ou até filler. Mas a verdade é que esse episódio está praticamente adaptando 1 para 1 o capítulo 1089 do mangá, com o narrador lá também relembrando o Buster Call no litoral de Egghead. Outro detalhe é que eu amo a trilha sonora original da Ilha do Futuro.
É misteriosa, futurística, animada e interessante demais. Só de ouvir eu já fico hypado e acho que algo que o One Piece evoluiu drasticamente de 5 anos pra cá foi a mixagem e edição sonora. Pra mim tá cada vez mais sofisticada, mais inteligente e deixa o anime com mais cara de Absolute Cinema. Nesse take, meio recapitulando, meio apresentando, a gente vê que tem 9 vice-almirantes, né? A gente vê alguns deles, reconhece até Doberman, Doll e o resto da galera. Mas quem realmente rouba o holofote é, óbvio, o almirante Kizaru. Em uma cena que dura mais ou menos 10 segundos, vemos ele cortar os céus na velocidade da luz, enquanto entra e sai da sua forma elemental em frações, para simplesmente derreter os circuitos internos e explodir uma das bestas marinhas do Vegapunk. Olha ele freando de volta ao convés da embarcação e me fala que não é um dos poderes mais hypes da história dos animes. Um grito do Sentomaru, vamos para 2 novos Eye Catchers, né? O nome dessa transição comercial, que eu achei maravilhosos. Vamos reparar que os dois estão em estilo MMV, ou mangá em movimento, trazendo a textura das páginas coloridas, realmente dando um contexto que o anime tá aí para dar vida pro mangá, e isso é extremamente especial. Que trabalho! Agora nessa segunda parte a gente pode dividir em algumas sessões diferentes. Primeiro, o Jay Garcia e sua resenha. Esses 2 minutinhos servem de introdução para o contexto atual da ilha, com o marinheiro Doberman reportando para o superior, mas também serve como uma transição, porque temos vários efeitos meio neon, meio retrofuturistas que acabam se transformando na York, andando por aí e ligando para a Marijoa. Os efeitos ficaram irados e toda essa transição, todo esse momento neon e tal, blá blá, meio louco, foi um grande acerto da animação, porque ficou top. A atuação da dubladora da York tá perfeita, o jeitinho meio adolescente, espertalhona, combina perfeitamente com a personagem e também com a situação. E até a trilha tá acompanhando ela na galhofa, se você reparar. No entanto, é sério, quando ela convoca os serafins, cada segundo é perfeito. O movimento do braço, o estalo, os clones voando pro lado dela, Toei gênio? Depois disso, ela continua negociando as condições até revelar que, na verdade, ela já foi capturada pelo Chapéu de Palha e precisa de resgate. Ela não é burra, né? Ela é meio gênia, tem que falar a verdade. Mas aí é que tá. Essa revelação é acompanhada da trilha triunfante, de uma animação super linda do Luffy chegando e dando aquela risadinha esperta que desemboca na lindíssima abertura. E que opening, hein? 18 minutos de episódio, toma na tua cara, Absolute mangá, Absolute anime, Absolute One Piece. Eu amei essa decisão, a abertura ficou sensacional, tem cada detalhe lindo, tudo que captura envolvendo Kuma e Bonnie, tudo que captura do flashback, a sutileza, o carinho, mas também o drama, também a ação. Equilibra muito bem vários aspectos desse arco que a gente ainda vai ver. Eu já posso garantir agora, cada nova semana essa abertura vai ficar melhor. Se você já amou, se prepara porque vai virar uma das suas favoritas. Amanhã o Lipe vai fazer uma análise completa, tanto da opening quanto da ending, e aí você vai ver cada detalhe, cada easter egg, vai ficar muito maneiro. Então segura, porque por enquanto eu posso só falar que eu achei ela sensacional. Depois, mais uma cena super bem animada, né? Só reparar no Zoro levantando a espada cheio de carisma e movimento, mas aí começa a polêmica. Você vai perceber que essa cena, que é adaptada do último quadro do capítulo 1089, ficou diferente do anime por um pequeno detalhe. Bem no centro, onde normalmente teria o Sanji com um prato de panqueca na mão, a adaptação do anime acabou retirando o personagem. Mas óbvio, quando as coisas são printadas e lançadas na internet com uma manchete polêmica, elas ficam um pouco tiradas de contexto. Muita gente acabou reclamando, a própria Megumi Shitani ficou respondendo crítica na página dela do Twitter, e eu vi tweet lá da gringa com 20 mil likes se perguntando se a Toei realmente odiava o Sanji. Só que vendo as cenas, sinceramente, é uma tempestade num copo d'água. E eu entendo quem queria o Sanji na cena ali no meio, eu também queria, mas é uma cena de 1 segundo que logo depois já mostra o Sanji chegando com a panqueca e oferecendo pra Bonnie. O que também teve uma pequena mudança, porque no anime tem o coraçãozinho no olho do Sanji e no mangá não tem, o que teoricamente mostraria uma intenção diferente do Oda. Mas eu acho que é um detalhe meio bobo, né? A gente não precisa também olhar com malícia sempre que o Sanji tá com um coraçãozinho no olho. É uma piada do personagem que acompanha ele desde o início do mangá e acabaram resolvendo adaptar dessa maneira no episódio 1123. Pode ser uma coisa que irrita, que incomoda, eu entendo. Não aconteceu pessoalmente comigo, mas falar que a Toei secretamente ama o Zoro e odeia o Sanji, tá tentando tirar o Sanji de cena e tal, é um exagero. Eu sei que tem uma outra cena também sobre isso que eu vou falar já já, mas é no episódio 1124 e, de novo, já vou adiantar minha opinião.
também achei um pouco bobo a reação proporcionalmente. Não que eu concorde exatamente com a adaptação que foi feita. Eu vou falar já já. Até porque, gente, pouco tempo atrás, o Sanji teve uma cena original do anime adicionada, onde ele simplesmente lutava contra King e Queen ao mesmo tempo e não tomava dano por mais de um minuto inteiro. Então, assim, cheio de teoria da conspiração. Quando tem uma cena prioridade Sanji, eles botam hype no Sanji. Quando tem a cena prioridade Zoro, eles botam hype no Zoro. E aí vale analisar o mangá pra ver se estão fazendo isso da melhor maneira. Mas eu acredito que estão, porque o ano foi simplesmente hit atrás de hit para as duas asas do Rei dos Piratas. Logo depois, ouvimos pela primeira vez a nova voz do Frank. Ouve aí. E realmente, não tem como não estranhar. A gente sempre soube que a voz do Kazuki Ao é especial. Tem um timbre muito único, tanto que ela é repetida em 3 personagens diferentes. Frank, Bon Clay e Django, simplesmente dando uma personalidade especial para cada um desses personagens. Então, a perda do Kazuki Ao é uma perda para One Piece como um todo. Eu fiz muito material sobre isso já, mas vocês sabem, o Frank é inspirado no dublador. Quando que isso acontece com um anime grande, gente? Nunca. Dito isso, o Subaru Kimura, que tá substituindo o Frank agora, é talentosíssimo, só pega papel gigante na indústria e sempre entrega. Então, depois que eu vi no 1124 umas frases mais longas do Frank, eu fiquei tranquilo, eu fiquei relaxado. O meu estranhamento inicial diminuiu bastante. Obviamente, não é um imitador do Kazuki Ao e nem acho que deveria ser. Ele tem que dar a sua própria impressão, seu próprio timbre no personagem. E eu acho que com o tempo ele vai se reconfortando, se acomodando no papel e a gente também vai se acomodando com a voz dele, porque a interação dele com o Vegapunk no 1124 já ficou super legal e, na minha opinião, ficou bem Frank, mas que, claro, a gente note nitidamente a diferença. E óbvio, fica impossível não notar. Então é isso, vamos ter paciência com o cara também. Ele deve ser muito fã de One Piece. Imagina você crescer e ter que substituir seu ídolo e ter todo o peso da comunidade, a expectativa de todo mundo que você conhece, todos os seus amigos, toda a sua família, em você fazer um bom papel. Imagina a pressão que ele não tá se colocando, como também um grande dublador. Vamos ter esse lado humano, vamos ter paciência, porque eu acho que ele vai fazer sim um grande trabalho. Na minha opinião, já começou muito bem. O episódio termina com os Gorosei tomando volta, o que nos leva ao episódio 1124. Que já abre com o título Cerco Total, Operação de Fuga de Egghead. Logo de cara no episódio temos a conversa entre o Luffy e o Gorosei, que já é bem comédia por si só, né? Com a Robin tendo que impedir ele de contar tudo pro malandro do Arcory, mas logo depois a gente tem uma informação bem importante. São os 3 objetivos do governo mundial com a Operação de Egghead. Objetivo número 1, recuperar a York. Objetivo número 2, preservar o Punk Record. Objetivo número 3, garantir a planta de energia capaz de recriar a Mother Flame. Easy money, né? Fácil, fácil. Temos Chapéu de Palha interagindo e o Vegapunk revelando que a Robin salvou a cara dele de virar queijo suíço no último segundo, ameaçado pela pistola da York. Depois temos mais uma sessão bem divertida. O Sop alimentando os trabalhadores CLT que estão sem vale alimentação. Depois, o Luffy convencendo a S-Snake, que também se derrete toda por ele. E claro, o Jinbe bem tiozão, reparando, dando uma zoada. É impressionante como o Chapéu de Palha tem uma vibe família, que é muito bem incorporada nas interações naturais dos personagens. Depois a gente tem algumas cenas, né, envolvendo a Stussy, envolvendo a York, envolvendo os satélites do Vegapunk. Tem vários cortes muito bem feitos nesse episódio de 1124 e o ritmo e a incorporação da trilha sonora nas cenas, pra mim, ficou de altíssima qualidade. Dá a impressão que eles realmente tiveram tempo pra acertar os detalhes finos do episódio e entregar um material completamente pronto e excelentemente bem produzido. Vamos torcer para esses 6 meses de ato terem sido suficientes para a qualidade se manter assim por bastante tempo. Claro, equilibrando as cenas de prioridade com as melhores equipes e tudo mais que você, que já viu o review do anime aqui muitas vezes, está cansado de saber. De novo, eu amei a cena do Frank falando que o Sunny é movido a cola, o hype do Vegapunk. Eu acho que ficou bem boa na voz, dá pra sentir já o do timbrado do Frank, mas claro, sem ser a versão Kazuki Ao. No entanto, ficou bom. Eu não ouvi e falei, pô, esse aí é um cosplay do Frank. Eu realmente senti que era o Frank, claro que a animação ajuda, mas eu achei que o cara tava mandando bem. E agora, pra polêmica envolvendo o Sanji e os Serafins. Galera, já vou começar aqui falando uma opinião minha. No mangá, a minha impressão é que o Zoro teve mais dificuldade para lidar com os Serafins do que o próprio Sanji. Mas vale lembrar que o S-Shark ainda era um protótipo menos desenvolvido do que os que o Zoro estava lidando. No entanto,
no anime resolveram dar esse foco na Nami, que pega a pistola e também exemplifica o que vai ser importante pro futuro do arco, então tem uma finalidade aí, como funciona essa arma para conseguir capturar os serafins. Tem também toda uma cena do Vegapunk explicando a tecnologia por trás das bolhas, que parecem até uma espécie de Kairosek invisível. Dito isso, é um pouco paia tirar esse brilho do Sanji, botar ele ali meio, a Nami-san me salvou. Agora, o Sanji salvaria a Nami, falaria que ele foi salvo pela Nami? Com certeza, ele tá gadeando, e o cara que tá gadeando fala o que quiser, mano, fala o que tiver que ser falado aí pra ter sucesso no seu gadeamento. Então, obviamente estou zoando, mas eu achei uma cena que foi adaptada de maneira diferente do mangá, sim, mas foi antinatural, foi bizarro, o Sanji agiu de maneira bizarra, o One Piece perdeu o sentido, meu Deus, desvirtuou o personagem, desnaturalizou. Não, pô, nada disso, isso aí é um exagero absurdo e vale deixar aqui registrado que essa polêmica, na minha opinião, é pra quem tá obcecado com o nível de poder, achando que cada frame vai ser um novo argumento para sua próxima discussão. Cara, let it go, abre mão, você vai ser mais feliz. A materialidade da vida, a materialidade da tier list de nível de poder, não vale a sua sanidade mental, não vale, só tá tudo bem. Se o Sanji, inclusive, for mais fraco, entendeu? Pensa nisso, sozinho, assim, no escuro. Se o Sanji for mais fraco, não vai mudar nada na minha vida, nem no meu apreço pelo meu personagem. E pronto, acabou. Porque mesmo que o Sanji seja mais fraco, tá tudo bem. Isso nem é provado, entendeu? É meio empatadão, tanto pela Toei quanto pelo mangá. Então vamos devagar, calma, fã emocionado do Sanji. Não perturba mais a Megumi Shitani, por favor. Bom, depois da conversa do Jay Garcia com o Kizaru no final do episódio, as coisas aceleram e a gente vê um ataque hype absurdo, absoluto, do Kizaru chegando ali, psium, 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 como vários reflexos de luz, como os portugueses entregando espelho pros índios, pliu, 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 pliu. E a galera falou, uau, isso é incrível! E realmente é muito incrível. Só que aí tem uma fake news, né? Sentomaru fala, a minha defesa é a mais forte de One Piece. Eu entendo se hypar, né? Um dia às vezes eu acordo e olho no espelho e falo, você é o melhor criador de conteúdo de One Piece da história. Mas não quer dizer que é verdade, Sentomaru. Mas eu respeito demais. Tem que ter autoconfiança. Se não for a gente, né? Quem é que vai ter? Dito isso, segura que a porrada vem aí, galera. O Kizaru não está de brincadeira, apesar que o coração dele não tá num lugar completamente tranquilo. E a gente vai desenvolver isso bastante durante o arco. Então, retorno sensacional do anime, retorno do devido episódio aqui no canal. A gente sempre vai aprofundar, sempre vai trazer mais coisa. Como já ficou bem longo esse, eu tentei reduzir um pouco na parte técnica, mas relaxa que quem curte isso também vai ter um pouquinho mais semana que vem. Galera, amanhã review da Opening e da Ending com o Lip, não deixe de checar. E não deixe de deixar o like, se inscrever. O que você achou desse retorno, o que você achou desse episódio, da dublagem do Frank nova, da polêmica envolvendo Sanji, conta isso e muito mais. Qual foi seu highlight de cena específico? Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto, um beijo, um queijo, galera, e valeu! Pode palha secreto. They needed... Como é que é? They got Luka Don, AR and then LeBron, the real big three. Vem comigo. They traded AD cause they need a change. Cause now you say his name is LeBron James. I'm talking about the man in the Lakers, LeBron. Eu só canto isso nas últimas 2 semanas, gente. O Lakers acabou de destruir o número 1 seed, a semente número 1, Oklahoma City Thunder. Terça tem mais, né? Hoje, na terça-feira, tem mais. Mas, se você está ouvindo isso antes da noite, pode ter certeza que o Leicão tá gigante nesse exato momento. Vamos torcer para eles se manterem em terceiro e amassarem todo mundo nos playoffs e serem campeões. É difícil? É difícil, mas they got Luka Don, AR and then LeBron, the real... LeBron e Fai, galera. Tamo junto, valeu!